Saúde aos nossos irmãos, irmãs e amigos com a paz do Senhor. Quero, nesta ocasião, ler o texto que encontra-se em Gênesis capítulo 3, verso 4, que professa: Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Dou um tema para esta reflexão, que é a maior das fake news. Para início de conversa, você sabe o que significa a expressão fake news? Se não, deixe-me ajudá-lo. Significa notícias falsas, ou seja, são informações sem nenhum crédito, façantes, mentirosas, mas que infelizmente são amplamente compartilhadas na internet como se fossem fidedignas. Um exemplo disso foi a última campanha política para presidente, onde os comunistas e esquerdistas do Brasil fizeram uma maciça campanha mentirosa nas redes sociais, procurando desqualificar o candidato da direita através de fake news. Tudo mentira, mas passando à população como se essas fossem verídicas. Preciso dizer aqui que o diabo, o pai da mentira, está por trás disso tudo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. João 8:44 na NVI. Bem, falando sobre o assunto fake news, o que isso tem a ver com a obra de Deus? Há notícias falsas na Bíblia? Sim. Muitas inclusive, porém, notícias propagadas pelos inimigos do Senhor. Vamos então a algumas até chegarmos à maior fake news já inventada. A primeira fake news quem proferiu foi o diabo quando tentou convencer Eva de que valeria a pena ela comer do fruto proibido. Satanás proferiu a sua fake news ao dizer que o homem não morreria caso comesse do fruto proibido. Eis o registro bíblico. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Gênesis 3, verso 4. Lamentavelmente, Eva deixou de acreditar em Deus para acreditar no diabo, pois o Senhor lhe tinha dito: mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Gênesis 2, 17. E assim Eva cedeu à tentação, dando mais valor a essa notícia do diabo do que na verdade divina. Entretanto, essa não foi a maior fake news. Outra grande fake news também se encontra no livro de Gênesis. Quero falar sobre aquela falsa notícia da morte de José. Lembra-se? Sim, 10 irmãos resolveram montar uma fake news para enganar o próprio pai. Eles venderam José por 20 peças de prata aos mercadores midianitas, conforme Gênesis 37, verso 28. Depois, rasgando a túnica de José e encharcando-a em sangue de um bode, noticiam ao patriarca Jacó: achamos isto. Veja se é a túnica de teu filho. Gênesis 37, 32. Foi uma fake news tão bem elaborada que o próprio Jacó creu nela, conforme Gênesis 37, verso 33 e 34. Fake news. Avançando um pouco mais, chegamos ao livro de Josué. Ali tem uma fake news tão bem elaborada que o próprio Josué terminou acreditando nela. Trata-se daquele engodo dos gibeonitas. Recorda? Eles inventaram que vinham de muito longe e ainda trouxeram sacos gastos, vasilhas de couro velho remendadas, além de mostrarem sandálias gastas, pães secos e bolorentos, conforme Josué, capítulo 9, versos 4 a 6. Foi uma fake news de profissional, coisa de gente especialista em mentir. Na verdade, os gibeonitas temiam que Josué e o exército de Israel os destruíssem. Então, amedrontados, tramaram toda essa fake news. Como resultado, Josué e o povo acreditaram. Então Josué fez um acordo de paz com eles, garantindo poupar-lhes a vida, e os líderes da comunidade o confirmaram com juramento. Josué 9, verso 15. Essa também foi uma famosa fake news, mas não é a maior. Chegando ao livro de 1 Reis, há uma fake news extremamente maldosa montada por Jezabel, a idólatra e ímpia esposa do rei Acabe. O caso foi o seguinte: como Nabote recusou vender a sua vinha para o rei, pois era herança de seus pais, a desalmada esposa dele mandou espalhar notícias falsas, dizendo que Nabote havia amaldiçoado a Deus, conforme 1 Reis, capítulo 21, verso 10.
Por fim, para ficar com a vinha do fiel Nabote, Jezabel aprovou a morte do fiel homem. Essa fake news dizia: Nabote amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei. Verso 13, parte B. O texto bíblico prossegue: por isso o levaram para fora da cidade e o apedrejaram até a morte. 1 Reis 21, verso 13. Contudo, também esta não foi a maior fake news. Eu poderia citar dezenas de fake news registradas na Bíblia. Todavia, não há espaço suficiente nessa palavra pastoral. Vamos direto ao ponto agora. A maior fake news registrada nas Sagradas Escrituras encontra-se no Novo Testamento. Surpreso? Irmãos, irmãs, amigos, não tenhamos dúvida de que o diabo está por trás dessa maior das fake news. Trata-se da negação da ressurreição do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que Jesus Cristo de fato ressuscitou. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Mateus 28, verso 6. Onde está a fake news? Está nos versículos seguintes. Vocês devem declarar o seguinte: os discípulos dele vieram durante a noite e furtaram o corpo, enquanto estávamos dormindo. Mateus 28, verso 13. Percebeu a fake news? E como gente da esquerda está sempre pronta a pagar por uma bela fake news, ainda pagaram uma propina para que pessoas espalhassem nas redes sociais daquela época. Assim, os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. E esta versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. Mateus 28, verso 5. A verdade é que Jesus ressuscitou, e isso não é fake news.